Olá pessoal, meu nome é Jéssica Freilich, eu sou da Fator Capital e hoje eu estou aqui novamente com o nosso quadro Qual a Sua História, que é um quadro que eu trago personalidades do mundo do crédito para contar um pouquinho da sua trajetória e a gente poder dividir com vocês as nossas histórias, porque muitas vezes você, cliente, ou até mesmo você, colega correspondente, se sente sozinho, se sente ilhado, não conhece a outra pessoa com quem você está se relacionando e adquirindo um crédito ou então tendo um relacionamento profissional. E aqui nós podemos contar um pouquinho mais da história de vários correspondentes bancários. E a minha missão, como sempre, é desmistificar o mercado de crédito. Hoje eu vou receber uma pessoa que é correspondente bancário há mais de 12 anos e ele é gaúcho de Dom Pedrito. Tem 39 anos, é casado e com 3 filhos, viu? Ele já é formado em Direito e é ativo na luta política. Ele luta por uma economia liberal. Foi um braço muito forte na luta pelos 5% e ele continua atuante, nos ajudando sempre nessa luta para que o 5% vire lei e também por melhores condições para aposentados, pensionistas, servidores públicos. Afinal de contas, qual a tua história, Ricardo Castilho? Tudo bem, Ricardo Castilhos? Olá, Jéssica, tudo bem? Para mim é um motivo de muita satisfação, uma alegria muito grande poder estar participando do teu quadro, qual é a sua história. Muito feliz, sabe por quê? Porque lá atrás, no começo do ano, acredito que abril, maio, por aí, quando começou toda aquela história dos 5%, eu ainda não estava inteirado, e era muita informação, tanto em páginas da internet como no YouTube, e a primeira pessoa que eu pesquisei que realmente me deu uma informação convincente, me deu um norte, vamos dizer assim, foi a Jéssica da Fator Capital, e a partir dali eu comecei a me inteirar sobre toda essa questão da margem dos 5%, enfim, com uma informação com credibilidade. Foi, acredito que o primeiro vídeo que eu vi teu, e passou assim um entusiasmo e uma informação precisa. E hoje, para te ver como é que são as coisas, né? Hoje eu participando aqui de um quadro teu aqui no teu canal. Tu sabe, Ricardo, que a maior alegria que 2020 me trouxe foi fazer essas pontes com o nosso mercado. Eu simplesmente encontrei o meu propósito de vida nisso e me emociona muito ver o teu relato, né, o que tu fala, e eu quero te dizer assim, que eu admiro muito você como pessoa, principalmente pelo teu engajamento na sociedade, porque tu não é um correspondente que tu tá só preocupado em abrir a porta da tua loja, do teu escritório e comercializar, fazer teu negócio. Tu tá preocupado, sim, em ajudar toda uma classe, ajudar teus clientes, e tu tem toda uma história realmente de mobilização social. Então, para mim, é uma honra receber você aqui, e assim como recebi todos os nossos outros colegas, e vou receber mais pessoas ainda, eu sou muito grata de poder contar a história de vocês, e tenho certeza que o pessoal aí de casa está adorando ouvir todas essas histórias. Então, em primeiro lugar, muito obrigada. E Ricardo, eu sempre começo esse quadro lá mais para trás, pela infância do pessoal que vem aqui. Então, a pergunta que eu te faço, Ricardo, me conta um pouco como foi a tua infância e se tu tem alguma história divertida, legal, triste, alguma história que tenha te marcado da tua infância. Queremos conhecer um pouquinho mais quem foi Ricardo menino. Olha, tive uma infância muito feliz, né? Eu tive a felicidade de ter uma infância em uma época um pouco diferente da atual, onde a gente brincava até tarde, brincava na rua, na frente da casa, menino, menina, todo mundo junto, brincadeiras sadias, ficava na rua até a hora das mães chamarem, né? Ricardo, fulano, Beltrano, tá tarde. Ah, só mais um pouquinho, mãe. E assim, ó, um ambiente muito saudável, numa região da cidade, né, num bairro da cidade, em que não havia, vamos dizer assim, havia problemas sociais, sim, próximo da gente, mas a gente conseguiu vencer,
vamos dizer assim, enquanto criança, enquanto adolescente, distante do mundo das drogas, distante da criminalidade, e foi muito feliz, muito alegre, embora eu seja filho de pais separados. Meus pais se separaram quando eu ainda tinha 3 anos, mas tu sabe que agora, essa semana, eu pensando, existem pontos que são, assim, eu consegui retirar de uma situação como essa, que foi a separação dos meus pais, eu consegui tirar o lado bom, eu consegui, através do fato de que eu passava com a minha mãe de segunda a sexta e de sábado até domingo com meu pai, o ponto positivo foi a minha interação com pessoas de 2 localidades, onde eu convivia com algumas pessoas de segunda a sexta e com outro grupo de amigos, com outro grupo de vizinhos, em uma outra localização. Então, essa minha relação lá atrás, ela hoje me facilita a minha comunicação com as pessoas, a minha interação com as pessoas. Onde eu vou, eu faço amizades. Eu sou o tipo de gente que, se eu estou na parada do ônibus, por exemplo, eu já puxo o assunto do tempo, será que vai chover, ótimo dia, e ali eu já sigo um assunto, sigo uma conversa, e isso vem lá de trás, dessa minha facilidade de convivência com as pessoas, devido a alguns dias em um local, alguns dias em outro, essa maleabilidade de convívio, de contato com pessoas. Tu sabe, Ricardo, que eu acho muito legal essa tua característica de você realmente olhar uma coisa positiva perante algo. Eu garanto que na tua infância tu sofreu um pouquinho de preconceito, porque a gente é basicamente da mesma década, né? Nós já temos mais de 30 anos, então a gente sabe, eu também, fruto de filha de pais separados, e a gente sabe que lá no interior do estado, que nós somos do interior, a gente sabe que a gente sofreu um pouquinho de preconceito na infância, e eu acho muito legal, e essa é uma característica muito positiva tua, eu vejo que você não olhou para o lado negativo, que você olhou assim para o lado positivo, o que tu extraiu de melhor dessa situação. E realmente, Ricardo, essa é uma das características das pessoas que mais se destacam no mundo e na vida dos outros, né? Pessoas que perante algo negativo, elas olham o lado positivo. E além disso, já que falou em extrair algo positivo, teve também a questão de dificuldades, de problemas no meu relacionamento, no meu casamento, e que por ser filho de pais separados, a gente chegou a alguns pontos até de quase separação, ou separação momentânea, vamos dizer assim, e a gente não queria isso para os nossos filhos, por ter essa experiência, essa questão, né? Mas voltando à questão da infância, eu joguei muito futebol, tinha aquele timezinho da turma, tinha um timezinho do bairro, participei de muito torneio, de muito campeonato. Teve uma época que eu queria ser jogador de futebol profissional, mas não deu certo. Existência, né? Acabei, aquela questão de prioridades, né? Fui indo para outras prioridades, não insisti. E também para ingressar no futebol profissional é bem cedo, né? E a gente no interior, sabe, a gente não tem tanta oportunidade como os jovens, adolescentes que estão na capital ou em alguma cidade que tem algum clube profissional, né? Ainda sobre a infância, muito banho de rio, muita fugida, assim, ir tomar banho escondido, né? Tomar banho escondido. Fiz muito rio, também. De barragem, escondido da mãe. Olha, rodava longe de bicicleta para ir num local, ou até a pé, muitas vezes, até mesmo, para ir tanto para jogar futebol, como para ir tomar banho de rio. Não adianta, tem coisas que só a vivência no interior que deu para nós, né, Ricardo? Não tem coisas que não adianta. A galera da capital, né, eles não viveram as mesmas coisas que nós, né? Na árvore. Cara,
Aham, exatamente. Nossa, isso é muito, muito, muito legal. Cara, eu tenho boas lembranças também da infância no interior e é muito, muito, muito legal ver você com essas mesmas lembranças. Mas, Ricardo, nosso segundo ponto é o seguinte: quando é que tu começou a empreender? Quando que o empreendedorismo nasceu na tua vida? Isso foi algo que aconteceu você já adulto, já casado, ou tu já começou a fazer isso desde muito, muito jovem? Me conta um pouquinho dessa tua trajetória do empreendedorismo. Olha, relativamente jovem, né? Por que eu digo relativamente jovem? Eu sempre trabalhei, assim como eu aproveitei muito a minha infância, como eu disse anteriormente, eu Aham. com 12 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. Trabalhei primeiramente como office boy com ele, trabalhei entregando jornal, eu trabalhei depois, retornei na oficina do meu pai para trabalhar com ele, auxiliando Uhum. ele tem eletrodomésticos, então auxiliando ele. Trabalhei num açougue de um tio, eu trabalhei na lavoura também com um outro tio. Tem uma curiosidade, eu também fiz um curso de locutor na FEPLAN, em Porto Alegre, mas aí muito jovem Ah, ainda. eu achava que tu tinha voz de locutor. Sempre achei que essa dicção aí tinha um curso atrás disso. Eu fiz um curso ainda muito jovem, eu Muito deveria ter legal. uns 16 ou 17 anos, e acabei desistindo também por uma outra prioridade que eu vou dizer agora, que foi o Exército. Quando eu ingressei no Exército, no ano 2000, eu fiquei 8 anos, 4 meses e 8 dias, fiquei até 2008, tá? Mas ainda, um ano antes de eu sair do Exército, em 2007, eu comecei a trabalhar, como a minha função era na parte de eletrônica no Exército, sempre envolvido, eu era do grupo de comunicações, né? Eu era radiooperador, eu operava o som também lá no Exército, central telefônica, e depois requalifiquei a minha QM para manutenção de equipamentos de comunicações. E ao aprender eletrônica, eu fui trabalhar numa eletrônica, um amigo meu, e então eu saía do quartel, eu ia para essa eletrônica e lá também eu ficava nos sábados, que não tinha expediente no Exército. E aí aquela questão da complementação da renda, né? Para complementar a renda, já tinha um filho, estava casado e a vida não é fácil, sabe? A gente tem as despesas, tem conta para pagar e com criança não é fácil, não é fácil de forma alguma. E aí, o que acontece? Tem uma ligação muito forte com o Exército, a minha questão do empreendedorismo. Como eu fiz essa minha requalificação, eu passei a parte de manutenção de equipamentos, haviam estágios. Além das manobras que costumeiramente tem no Exército, haviam os estágios lá na Companhia de Comunicações em São Gabriel. Era 2 vezes ao ano, mais ou menos. E numa dessas, eu conheci um tenente temporário, assim como eu, ele era tenente, e a gente fez uma amizade, de tanto ir nos estágios e também de nos encontrarmos nas manobras de Saican, a gente fez uma relativa amizade. E no ano de 2008, se não me engano, 2008, eu fui para a faculdade de Direito. Chegando lá, esse meu amigo, que já era formado em administração, por isso que ele era oficial do Exército, foi fazer curso de Direito também. Chegando lá, ele colocou o olho em mim, e ele sabia que eu era um pouco mais novo que eu, e que eu era um pouco mais novo que ele, então eu deveria ter mais algum ano ou dois no Exército. Ele me perguntou a primeira coisa, né, só me deu boa noite e perguntou, tá no Exército ainda? Tô no Exército, ele já havia saído. Cara, eu estou trabalhando com empréstimos aqui em Bagé. Estou trabalhando com empréstimos. Tu não quer trabalhar para mim? E olha que ele insistiu nisso. De março, perdão, até agosto, mais ou menos. Vai lá na minha casa, que tá o endereço, vou te dar um treinamento, vai lá para te trabalhar com empréstimo para mim e tal. Só que eu estava trabalhando nesse período com a eletrônica. E chegou um momento que eu quis dar uma chance, quis dar uma oportunidade para mim e atendendo a esse pedido dele, né? Fazia um bom tempo que ele falava para mim isso. Na época, ele era exclusivo do Banco Cruzeiro do Sul. Não sei se chegou a conhecer, um banco que teve a falência decretada em 2015. Era um banco muito, muito forte no consignado. Para te ter uma ideia, eles pagavam a comissão sobre o bruto.
E aí ele queria que eu fizesse empréstimo para os militares dentro do quartel. Isso era 2007, lembrei agora. Eu fiquei mais um tempo ainda. Então, aí o que aconteceu? Fui lá para um treinamento, né, o dito treinamento, só que, pasmem, olha o treinamento que ele me deu. Depois de tanta insistência, ele só me mostrou qual eram os convênios que dava para fazer, que na época era exército, ele trabalhava só exército, muito bom que ele fazia INSS, e ele me explicou, olha, para temporários, tu faz por esse banco, que era, nem era o banco, era uma previdência privada, era a KPM, que depois mudou para a KPMisa. Olha, tu faz para temporário, tu faz para esse, tem um seguro aqui, que vou te dar a tabela, é essa, e para de carreira tu faz pelo Cruzeiro do Sul. Muito bem, como é que eu faço o cálculo? Olha, tu tem a margem do cliente, que vai me ligar, eu vou te dizer qual é a margem dele, vou precisar do contra-cheque para consultar, perfeito, vou te dizer a margem e tu vai ter o valor da parcela. Parcela, para saber o valor que o cliente precisa, divide pelo coeficiente. Qual é o fator? Não, o fator eu vou te dar a tabela. Essa aqui, pronto. Tá, muito bem. Aí eu divido e vai dar o valor. E isso aí. E se o cliente disser quanto ele quer, tu multiplica pelo fator, vai dar o valor da parcela. Se tiver dentro da margem, tu pode fazer para ele. Esse foi o meu treinamento. Apenas isso, nada mais do que isso. E aí ele acabou de me falar isso aí, e aí tu me pede contrato, te manda o contrato, tabela te manda por e-mail, me diz um e-mail. No tempo que a gente só tinha aquelas tabelinhas Excel ali, eu já saí dali com a primeira já impressa, mas depois ele começou a me mandar por e-mail, e as dúvidas por telefone. E aí comecei a receber as normativas, aí eu comecei a aprender um pouco mais, as normativas por e-mail e tudo mais, só que esse foi o treinamento. Tanto é que ele encerrou o treinamento e me disse assim, ó, Ricardo, agora dá uma esperadinha naquela outra sala, lá para cima, que vai chegar um capitão aqui, eu vou fazer um empréstimo para ele. Não deixou nem eu assistir ele atendendo a um cliente. Então, eu nunca vi ninguém atendendo ninguém. Quando eu fui fazer o primeiro empréstimo, eu assisti a mim mesmo. O primeiro empréstimo... Aprendeu literalmente fazendo. Eu cheguei num amigo, e aí como é que eu comecei? Eu comecei ainda dentro do Exército, porque o meu último 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava como ordenança do comandante. Uhum. É aquele que cuida do gabinete, cuida dos recados, do cafezinho, faz a manutenção do gabinete do comandante, tudo mais. E aí, o que eu fazia? Eu tinha a minha mesinha no corredor, né, em frente ao gabinete do comandante, e o meu notebook em cima da mesa. Não era crime ter um notebook em cima da mesa, não tinha problema nenhum, não era crime, não tinha nenhum problema. Ali eu lia os e-mails, lia as normativas, fazia os cálculos, na minha mesinha, uma calculadora e os contratos ali na mesinha. Aí eu passava no corredor, ou quando eu dava alguma volta pelo quartel, fulano, não ia fazer um empréstimo, aquela coisa toda, né? Aquela conversa que eu já tinha contato com o pessoal. Já tinha amizade. Sim. Aí eu falava ali baixinho, tal. E na hora de assinar o contrato, nós íamos até a sala do cafezinho. Aí eu ia até a sala do cafezinho e assinava o contrato. Só que aí eu tinha que ir na seção de informática para escanear a documentação, mandar para o meu e-mail para eu enviar. E quando tinha que imprimir a documentação depois para mandar, eu ia numa lan house e depois com uma comissão ou outra ali eu já comprei para mim um scanner e uma impressora. Foi assim que eu comecei e fiquei assim por alguns meses. Somente exército e só dentro do quartel. E isso já começou a te dar uma renda extra, já começou a melhorar as coisas em casa e tudo isso. E eu larguei a eletrônica. Aí eu parei com a eletrônica, porque aquilo que eu fazia na época, aí a comissão do exército temporário era 6%. Era 6% do exército, e não recordo agora no Cruzeiro do Sul, que deveria ser um pouquinho maior. Aí começou a ter as compras de dívida, boleto, aquela coisa toda, e eu fui começando assim. Até que chegou um ponto em que eu fui licenciado, eu dei baixa, né? Como eu estava adido, o adido ele não tem um período certo, porque o prazo, o tempo máximo no exército naquele momento, dos temporários, era de 7 anos. Eu fiquei 8 anos, 4 meses e 8 dias. Eu fiquei 1 ano, 4 meses e 8 dias a mais. E numa bela segunda-feira, chegou o
oficial e me disse, Ricardo, tu vai ser licenciado a contar de sexta-feira. Muito bem, só que isso não me pegou de surpresa, porque eu já vinha adquirindo o mobiliário, eu estava adquirindo as mesas, armário, computador, eu tinha um notebook, e já estava sondando e até já tinha alugado uma sala para começar. Então, eu não tive nenhum dia desempregado. Eu fui licenciado no dia 8, e no dia 8 eu fui conversar com uma cunhada minha para trabalhar junto comigo, e no dia 9 nós abrimos o escritório, eu não tive nenhum dia desempregado. Nossa, que maravilha. E é através disso que tu construiu, tipo, a trajetória da tua família também, né, Ricardo? Foi através do empréstimo e tu ficou atuando só com o exército nessa fase, quando tu foi para o teu escritório, ou ali tu começou a incluir outros convênios também? Foi uma dificuldade para mim, o que hoje é a coisa mais simples para qualquer corretor, para qualquer atendente de escritório de empréstimo atender INSS, para mim foi uma dificuldade, por 2 motivos. Eu estava acostumado com o Exército, primeiro lugar. Segundo lugar, nós estávamos em 2008, havia tido aquela crise financeira mundial, a maior crise financeira mundial. Ela superou a crise de 1930, se eu não me engano. Então, assim, tinha, além da questão das comissões que eram baixas no INSS, eram muito baixas, os mais antigos vão saber, tinha uma questão que era o que nós estamos vivendo hoje. Todos estão com margem negativa. Hoje, em princípio, todos estão, ou seja, a grande maioria, naquela época, todos estavam, porque a margem, quando começou o consignado, começou em 2006, se eu não me engano, com 30%, e de uma hora para outra caiu para 20% e 10% para cartão de crédito. Então, todos os aposentados e pensionistas do INSS, até os novos, todos estavam com margem negativa. E aprender a fazer o cálculo de redução de parcela começando o negócio não foi fácil. Não. Né? Mas e hoje eu tive essa questão. Hoje, muitos sistemas que ajudam, muita coisa, e na época não tinha isso, né? Então, assim, Ricardo, olha que interessante isso que tu está nos trazendo, o que tu está nos trazendo, porque tu pode também dar uma mensagem de alento para as pessoas que hoje estão vivendo essa situação da negativação, tanto o correspondente quanto o cliente, né? Que isso passa e o mercado, em algum momento, ele arruma uma solução para isso, né, Ricardo? Sim, eu passei por várias dificuldades, eu até gostaria de nomeá-las, desde que eu comecei, e quem é mais antigo no mercado vai saber do que eu estou falando. Comecei na crise, 2008, comissão baixa, tinha questão do RMC, que todos estavam com a margem negativa, tinha que estar enquadrando parcela. Depois, em 2010, teve a questão da comissão, que chegou um momento que a comissão máxima era 10%, ninguém recebia mais do que isso. Então, o correspondente recebia 10% e nos repassava 6, 6,5%, 7% no máximo, mas ficava em torno de 6% ali, tá? Depois, até eu lembro que nessa época eu recebi uma mensagem, um e-mail, todos nós recebemos, do seu Evaldo, da Facta, motivando a nós, porque nós não tínhamos estoque em prateleira, como alguns negócios tinham, né? Isso tudo já vinha da crise de 2008. Nós não tínhamos nada na prateleira, então não tinha problema, e nem o papel que nós utilizávamos a gente pagava, porque os bancos enviavam um contrato na época, né? Então, uma grande dificuldade, comissão lá embaixo. Passamos depois pelo período da comissão diferida, foi 2015, onde apenas até 10% da comissão ficaria à vista e o restante diferido. Foi um problema, foi uma dor de cabeça, ainda bem que os correspondentes foram sensíveis a isso, e os bancos também, e acabaram, como acontece hoje, eles antecipam o diferido, com algum problema que é uma outra questão que aconteceu logo em seguida. Tive também, como eu te disse, tu sabe que eu comecei com o Exército, só que quando chegou 2012, os bancos pararam de operar Exército através dos correspondentes, apenas nas agências bancárias. Foi uma outra grande dificuldade do mercado, ficaram pouquíssimos bancos. Paralelo a isso, a margem das pensionistas do Exército todas ficaram negativas.
passei pela grande concorrência dos bancos de rede que não tinham foco no consignado, de uma hora para outra começaram a focar o consignado, né? Uhum. Isso aí aconteceu a partir de 2016, mais ou menos. Os bancos de rede começaram a focar no consignado, e depois, em 2017, a questão da coobrigação, que tem relação com o diferido. Além de um problema que sempre existiu, infelizmente, nós tivemos agora as margens abduzidas, as margens roubadas, vamos dizer assim, que é a questão da fraude. Então, eu enfrentei fraude todo o tempo, sofri com fraude, sendo pequeno, sofri com fraude, tive que ter valor debitado, e fora que tu não consegue sair de alguns problemas, né? Um problema do mercado, né? A fraude. Porque assim, né, Ricardo, a fraude ela não afeta só o beneficiário, ela afeta diretamente o correspondente. A gente vem tratando isso sistematicamente. Sim. O que eu quero, até eu gostaria que tu fizesse um adendo, porque aqui a gente tem muito cliente nos assistindo, muito correspondente, mas para o cliente entender toda a situação da coobrigação. Explica para nós o quanto isso afeta o correspondente, para que o cliente entenda também o que é essa tal coobrigação e por que a gente bate tanto na tecla de que o cliente tem que ter um correspondente de confiança e ter uma relação próxima desse correspondente para ele entender o nosso trabalho também. Explica um pouquinho para nós sobre a coobrigação. Ricardo, como era trabalhar sem ela e agora com ela, e o que é? Pois é. De certa forma, eu até entendo os bancos, porque aí eles vão perder parte do lucro que eles projetavam ter no momento em que o beneficiário, ele dentro de um período de 12 meses, de 24 meses, dependendo do banco e dependendo do período que foi, ele tem esse empréstimo encerrado, né, através de uma portabilidade, através de compra de dívida, ou se o beneficiário, ele pagar com recursos próprios, liquidar o contrato com recursos próprios. Entretanto, existem vários problemas, porque assim, vamos supor, eu recebi uma comissão de R$500, eu já utilizei esse valor, eu já paguei aluguel, já paguei funcionário, paguei despesas, enfim, algum investimento, algum material que eu precisava, e de uma hora para outra, por saber que um outro correspondente que, sem esforço algum, apenas telefonou para o cliente e ele aceitou fazer essa portabilidade, ou os próprios bancos de rede fizeram a portabilidade, e nós vamos ter parte dessa comissão, tudo aquilo que exceder a 10%, retirado, removido. Só que assim, eu vou ser bem sincero, eu bato na tecla de que o cliente, o beneficiário, ele tem que ter o seu correspondente de confiança, tem que ter essa ligação, tem que ter essa confiança mútua entre correspondente e cliente, porque isso engloba muito mais coisas do que a gente imagina. A questão do diferido, eu não tenho, me desculpe quem faz isso, mas eu não tenho coragem, por exemplo, no assunto em que eu estou fazendo o empréstimo para o cliente, dizer para ele: seu João, dona Maria, só que dentro de um período de 12 meses, de 24 meses, o senhor não pode fazer portabilidade e nem quitar com recursos próprios, porque senão eu perco parte do valor da comissão que eu recebi. Porque passa uma impressão um pouco mercantilista, assim, capitalista do negócio. Tu só quer ganhar a comissão. Embora todos saibam que a gente ganha comissão, que a gente não tem remuneração do banco, eu não gosto de tocar no assunto comissão com o cliente. Parte da minha comissão. E, na verdade, a gente também entra, a grande questão do cliente ter essa relação próxima com o correspondente, né? Uma, para que tenha realmente essa relação de confiança, e para que o correspondente também tenha os seus dados protegidos, né, Ricardo? Porque uma vez o cliente tenha seus dados protegidos, porque uma vez o cliente tratando só com aquele correspondente, ele pode manter sempre o benefício dele bloqueado para empréstimo, ele pode se cadastrar no Não Perturbe para não ter assédio,
né, por parte de outras empresas, enfim, ele tem uma vida consignatária, que a gente chama, muito mais tranquila, né? Então, assim, se ele tem, ele sabe, ele tem aquela confiança que o correspondente vai fazer o que é melhor para que a vida consignatária do nosso cliente tenha e também para que o cliente entenda que a gente faz de tudo para que ele seja sempre bem visto pelos bancos. Porque tudo é relacionamento, tudo é impressão que o cliente passa. Então, esse cliente que também fica aportando toda hora, esse cliente que fica tentando fazer proposta em tudo que é banco, esse cliente que atua também com vários correspondentes, ele acaba sendo visto como um cliente com perfil de risco. Automaticamente, ele não tem acesso a ótimas ofertas, né, Ricardo? Ele acaba perdendo boas oportunidades que uma relação estreita com um correspondente bancário proporciona para ele, né? Porque a gente, lógico, a gente preserva a nossa rentabilidade, porque a gente sustenta famílias através do nosso trabalho. Sim, isso a gente nunca vai esconder isso, é o nosso trabalho, né? Não somos ricos como todo mundo pensa, né? A gente não lida com o nosso dinheiro, a gente ganha uma comissão, como qualquer vendedor. A gente se chama correspondente bancário porque é a nossa profissão, mas nós somos vendedores. Então a gente ganha comissão como o cara que vende na Magazine Luiza, como, entendeu? É a mesma relação. Então é óbvio que a gente preserva a nossa rentabilidade, mas eu vejo muito mais benefício pro cliente do que necessariamente para nós, porque cliente para atender a gente tem sempre. Agora, correspondente ético, confiança, não é todo cliente que tem. Se ele passa, né, a entregar os dados dele aí em Facebook, a dar os dados dele para qualquer um que chama no WhatsApp, para qualquer um que liga, ele acaba se expondo muito mais a risco do que fazendo bons negócios. Eu não sei se tu partilha da mesma opinião, Ricardo. Sim, com certeza, Jéssica. E assim, ó, esse tema, tudo isso que tu falou agora, cabe uma live, cabe um vídeo para falar apenas sobre isso, que é um assunto muito complexo, a gente tem que passar com todos os detalhes e é muito interessante. A questão ainda do diferimento, e antes um pouco do diferimento, tu falou em fidelidade do cliente. Eu já fiz posts no Facebook, já fiz vídeos falando sobre isso, já enviei áudios em lista de transmissão para os clientes, que eu prefiro que um cliente meu faça um empréstimo com qualquer correspondente aqui do município, cidade do interior. Eu falo isso porque eu conheço pessoalmente todos eles, então eu posso falar que são pessoas assim de extrema confiança, são trabalhadores, têm que sustentar a sua família, tira o seu sustento da sua empresa. Então, eu acredito que todos aqui do município são pessoas dignas, pessoas honradas. Então, façam com qualquer um dos meus concorrentes, ou até mesmo no banco onde tem a conta, do que ficar fazendo empréstimo porque recebeu um link no WhatsApp, hoje isso aí está muito corriqueiro, do que receber uma ligação, porque é uma expressão que eu digo já bem antiga. E aí depois, por mais que realmente formalize o empréstimo, que dê tudo certo, dinheiro vai para sua conta, tudo bem, mas não vai o valor que lhe ofereceram. Vai se queixar para quem? Vai se queixar para o Papa? Eu sempre cito isso, tentando explicar de uma forma mais precisa para eles. Quanto ao diferimento, infelizmente eu passei por umas situações bem complicadas. Porque assim, eu estou no mercado desde 2008, tá? Eu já tive uma filial, já tive 4 funcionários, hoje eu estou apenas com uma colaboradora. Eu já fechei o escritório, eu já trabalhei 6 meses, se não me engano, na minha casa, depois eu reabri o escritório, eu já tive sociedade e eu já desfiz a sociedade. Só que, ao ter essa sociedade, todas as propostas eram cadastradas no meu login de antes da sociedade, tá? E aí, ao desfazer a sociedade, esse grupo de sócios, que era uma sócia e um ex-colaborador, que passaram a ser sócios, né? Eles abriram uma outra empresa. A carteira de clientes seguiu. Aqueles clientes que eles atendiam seguiram sendo clientes deles, mas haviam todos sido cadastrados no meu login. E tudo aquilo que eles faziam em portabilidade, agora não está mais acontecendo por causa do período que já fechou 24 meses, né?
mas tudo aquilo que eles faziam portabilidade, ou que eles não tinham controle, não tinham gerência sobre o cliente, e o cliente quitava com recursos próprios, tudo eu ia lá e recebia o diferimento, recebia o débito do diferido. Então, através da cobrigação, né? Através da cobrigação. Então, isso impactou negativamente muito. Ainda bem que agora já passou o prazo, já não estou mais tendo esse problema, mas tudo isso que tu falou, Jéssica, isso, a questão do nosso contato, da nossa fidelidade com o cliente, tem um aspecto social, Eu, por várias vezes, tive a oportunidade até de reabrir uma filial, de abrir um pouco os horizontes, assim, de trabalhar com clientes de outras cidades, de outras plataformas, mas uma coisa minha, né, eu sei que aqueles que conseguiram crescer no negócio tiveram que abranger para outros municípios, outros convênios, vamos supor, SIAP em outros municípios, Estado, município, outros municípios, fazendo através de forma, não digo digital como é hoje, mas fazendo online, fazendo à distância, um empréstimo à distância. E eu sempre tive uma característica que eu procuro atender 10 clientes aqui na loja, ao longo do dia, muito bem atendidos, atender a todos eles, atender bem a todos eles, com satisfação, do que abrir um pouco o negócio, ter que estar pagando comissão, enfim. Eu quero que tu entenda bem, não critico quem faz, muito pelo contrário, eu gostaria de também conseguir fazer isso paralelo à minha forma de trabalho, meu método que busca até um pouco mais para o social. Porque eu tive situações em que o cliente me disse assim, Ricardo, é R$300, mas eu preciso desses R$300 porque eu preciso pagar a livreta. A livreta é a conta, né, do armazém do mini mercado aqui da frente da minha casa, porque eu não consigo sair na frente da casa enquanto eu tiver devendo o senhor ali do armazém. Eu tenho que pagar luz, estou com água atrasada, é um valor baixo, é R$250, R$300, mas eu quero. Cara. Então, essa questão social do crédito consignado, isso me fascina aqui no interior, pelo menos, né? A gente tem essa questão. E tem outra característica no interior também, Ricardo, que às vezes as pessoas que trabalham na capital não entendem: a vergonha da busca pelo crédito. Então, a pessoa, o cliente, quando ele cria uma confiança naquele correspondente, ele realmente quer atuar só com aquela pessoa, tu entende? Ele quer estar mais próximo, porque no interior tem muito isso. As pessoas vêm, as pessoas do interior, sabe que, né, rádio vizinhança aí corre solta, e eu não sei se acontece na tua cidade, mas na minha cidade, na cidade que eu sou natural, acontecia muito. A galera falava mal de quem pegava crédito. Tu entende? A galera olhava com preconceito, não entendia o papel social do crédito. Então, muitas vezes as pessoas ficavam com vergonha de ir até a loja. No interior acontece muito de você ir até a casa da pessoa, não acontece, Ricardo? Não sei se acontece ainda, mas pelo menos há mais tempo atrás acontecia, né? Eu procuro ir, nem que seja assim, eu liguei para o cliente, não consegui falar com ele, eu vou na casa dele. Nem faço simulação, vou na casa dele só para perguntar se por acaso ele não está precisando fazer um empréstimo. Não estou precisando. Ah, tá, muito bem. Qual é o seu número novo? Aí eu pego o meu telefone, vou ali, coloco na minha simulação, e essa questão social os bancos não têm. Eu nunca vi banco levar contrato, o servidor do banco, na casa do cliente, nunca vi ligar para oferecer refinanciamento, nunca vi ligar para oferecer portabilidade, é só um novo. E detalhe, sem dizer valor, pega uma lista de clientes e ligam para todos, e o valor vem aqui na loja, vem aqui na agência. Essa questão social, ela me fascina. Né? Outra questão que eu nunca consegui ampliar também no negócio, porque eu comecei pequeno, como eu disse, e eu permaneci pequeno por duas questões. A primeira, eu nunca tive um capital, eu nunca comecei assim com um grande capital para chegar nas cidades e abrir filiais, garantir o pagamento dos colaboradores por alguns meses. E outra coisa, eu fiz toda a minha faculdade particular. Então, por um bom tempo, eu tirava o meu lucro, seria o lucro, né, da empresa, para o pagamento da faculdade de Direito,
e tem uma ligação de uma coisa com a outra. Uma das coisas que o crédito consignado me deu, assim, de conhecimento e de vontade de lutar, de ter mais fibra e garra, foi quando surgiram no escritório, lá por 2008, 2009, os primeiros clientes. E a gente começa a conversar com eles e perguntar sobre o valor da renda, que a gente tem isso de perguntar, onde que o senhor trabalha para se aposentar, e tal, e tal. E a pessoa dizia assim, ó, olha, Ricardo, eu trabalhava em tal lugar e recebia 3 salários mínimos. Só que ali, hoje eu estou recebendo isso aí que está vendo, um salário mínimo e mais um pouquinho. Então, um dos meus objetivos, após eu passar na OAB e for advogar, vai ser trabalhar com o direito previdencialista. O direito, ele surgiu na minha vida com uma questão social também, que foi atendendo os primeiros clientes lá em 2008, 2009, que aquela coisa da gente conversar com o cliente, querer saber onde que ele trabalhava antes de se aposentar e tal, e aí eles falarem sobre a renda. Não, Ricardo, a minha renda era tanto, eu recebia 2 salários, 3 salários antes de me aposentar, e hoje eu recebo um valor menor, está vendo aí um salário pouco, enfim, devido à questão do reajuste do salário mínimo ser sempre, anos a fio, superior ao do acima de mínimo, mais a questão do coeficiente previdenciário, e aí, então, assim que eu passar na OAB, assim que eu passar a ser advogado, eu vou começar a advogar com o direito previdencialista para atuar nessa questão de revisões de aposentadorias e pensões. Nem sei quanto que são os honorários, não sei se é algo que realmente dá muito dinheiro, não sei, mas eu tenho essa questão social de ver um aposentado que hoje recebe, vamos supor, R$1.400, R$1.500, e que lá atrás contribuiu por vários anos sobre 5 salários mínimos, sobre 4 salários mínimos, e isso eu acho injusto e eu vou lutar por isso aí. Exatamente. E, Ricardo, aproveitando esse gancho, eu quero chegar à nossa pergunta final. E, afinal, Ricardo Castilhos, qual que é a tua grande missão de vida? Olha, missão de vida seria servir, seria ajudar as pessoas, seria fazer com que aquilo que eu já faço hoje, mesmo que pouco, devido à carga horária, devido aos estudos, fazer mais, né? Fazer mais seria servir, seria ajudar as pessoas de forma voluntária, seria, por exemplo, até mesmo através da política. Eu não sei se a gente conversou a respeito disso, mas eu fui candidato a vereador na última eleição. Eu ainda pretendo pretendo voltar a concorrer a uma eleição. Eu, desde 2014, eu venho ajudando, sendo como cabo eleitoral, e nessa eleição eu concorri, e eu tenho uma questão de que eu nunca perdi uma eleição, ou eu venci, ou eu aprendi. E no nosso mercado, no nosso setor, eu sonho pela valorização do crédito consignado, pela valorização do correspondente, poder um dia ser a voz do correspondente, que nós não encontramos parlamentares, salvo raríssimas exceções, comprometidos, né? Muito pelo contrário, nós enxergamos ainda no nosso setor, no nosso mercado, muito preconceito, sabe? Melhor do que eu, e não tem pessoas para, em determinados momentos, explicar e lutar por nós, quanto à taxa, quanto à representação, quanto à vantagem que tem o nosso setor, né? Como sabe, eu luto por uma economia liberal, taxas de juros menores. No crédito consignado nós temos isso, né? E desmistificar o mercado. Então, um dia eu gostaria de ser um representante do nosso setor. Exatamente. E, Ricardo, eu acho muito legal essa oportunidade da gente poder mostrar que tem muitas pessoas aí dispostas a realmente lutar por a nossa classe. E quando a gente fala de lutar pela classe de correspondentes, é automaticamente também lutar pela parcela da população que é aposentado, pensionista, servidor, porque está intimamente ligado. Melhores condições para aposentado e pensionista, para servidores,
melhores condições para o correspondente. Eu fico muito grata e feliz de tu ter aceitado o nosso convite. Fico muito grata de conhecer um pouco mais a tua história. Pode ter certeza que para mim foi uma aula, porque eu consegui ver toda a tua trajetória de 12 anos, toda a tua trajetória de lutas, de dificuldades, e vi quanta coisa tu superou nesse mercado e tu não desistiu. E fica para mim de exemplo, e espero que fique para os nossos colegas também, que estão passando por essa situação difícil, que não precisa desistir. Nessa mudança agora da negativação aí dos 5%, melhores dias virão. E para os clientes também, que também estão negativos agora, isso já aconteceu no passado, talvez um cenário até mais difícil, e vai se resolver. E hoje, diferente de no passado, tem mais gente à frente lutando para que se resolva da melhor maneira possível e mais rápido possível. Fico muito grata em ter você nessa luta com a gente, Ricardo. Esse foi o nosso Qual a Sua História de hoje, e eu te agradeço imensamente por ter participado, Ricardo. Muito obrigada. Jéssica, eu que te agradeço imensamente, e eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os nossos amigos, colegas, claro, correspondentes bancários, que é o seguinte, como tu acabou de falar, nós lá no passado passamos por situações muito piores. Eu sei que não é fácil virar o mês e tu não ter para pagar as despesas do aluguel, dos colaboradores, enfim, mas a mensagem é a seguinte: nada resiste ao trabalho. Não há crise, não há nada, não há preconceito, nada que resista ao trabalho. Então, Jéssica, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esses 12 anos aí no mercado de crédito consignado, e, dentro da medida do possível, no que eu puder ajudar, né, eu estarei aqui, podem contar comigo, e que Deus abençoe a ti e Deus abençoe a todos. Ai, amém, Ricardo, amém. Ricardo, vou terminar com essa tua frase: nada resiste ao trabalho. Grande verdade, muito obrigada mesmo, viu? Até mais, pessoal, até o próximo Qual a Sua História?